Quem faleceu primeiro, Adão ou Eva? Essa pergunta aparentemente simples abre caminho para insights potencialmente transformadores sobre a Bíblia. Foi Adão, formado do pó da terra, ou Eva, conhecida como a mãe de toda a vida? Curiosamente, a Bíblia não oferece uma resposta clara, deixando um enigma que tem intrigado estudiosos, teólogos e historiadores por séculos. Hoje, mergulhamos nesse mistério antigo. Exploraremos segredos encontrados no texto bíblico, analisaremos costumes judaicos antigos e manuscritos esquecidos e até consideraremos descobertas arqueológicas modernas que podem lançar luz sobre a morte deles. Contudo, a verdadeira curiosidade não está apenas em quem morreu primeiro, mas no motivo pelo qual a Bíblia destaca uma morte em detrimento da outra. Existe algum significado profético oculto nessa omissão? Este mistério pode revelar algo sobre a queda da humanidade e o plano de redenção de Deus. Prepare-se para descobrir como essa narrativa se conecta à profecia bíblica sobre um Messias vindo da linhagem da mulher. Fique conosco, porque os insights que você obterá dessa questão são mais profundos do que você imagina. Até o final deste vídeo, sua perspectiva sobre Adão e Eva será transformada. Antes de mergulharmos nos detalhes, precisamos de um pequeno favor. Se você gosta de desvendar segredos bíblicos e revelar verdades ocultas, curta este vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Além disso, queremos ouvir você. Quem você acha que morreu primeiro, Adão ou Eva? Compartilhe sua opinião nos comentários e envie este vídeo para outros que apreciam os significados mais profundos das Escrituras. Seu apoio nos ajuda a continuar compartilhando esses insights impactantes com o mundo. Vamos começar. Para determinar quem morreu primeiro, Adão ou Eva, voltemos ao início. O livro de Gênesis. A Bíblia nos conta que Deus criou os céus e a terra, e em seguida formou o primeiro ser humano, Adão, do pó da terra. Gênesis 2:7. Essa conexão é significativa, já que o nome Adão deriva de Adamá, a palavra hebraica para terra, enfatizando seu vínculo intrínseco com o mundo material. O ato de Deus de soprar o fôlego de vida nas narinas de Adão não apenas o animou, mas também o dotou de uma essência divina, distinguindo os humanos de todas as outras criaturas. Nesse ambiente idílico, Adão logo recebeu uma companheira. Observando que a solidão não era benéfica para ele, Deus decidiu criar uma companheira adequada. Ele fez Adão cair em sono profundo, durante o qual retirou uma de suas costelas para formar Eva, a primeira mulher. Gênesis 2:21-22. Diferente da criação de Adão a partir do pó, Eva foi moldada a partir do próprio tecido de Adão, destacando uma conexão profunda entre eles. Eles coexistiam em perfeita harmonia, não apenas um com o outro, mas também com Deus, que frequentemente visitava o jardim onde viviam. Adão e Eva foram encarregados de cuidar do jardim e tinham liberdade para desfrutar de seus frutos, exceto do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:16-17. Essa instrução servia como uma medida de sua obediência e confiança na sabedoria divina, simbolizando sua liberdade e os limites inerentes a ela. No entanto, essa era de inocência foi breve. Uma serpente astuta, uma manifestação de Satanás, entrou em cena. As Escrituras descrevem a serpente como mais astuta do que qualquer outro animal selvagem criado pelo Senhor Deus. Gênesis 3:1. Ela se aproximou de Eva, levantando dúvidas sobre a ordem de Deus ao perguntar: "Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma árvore do jardim?" Eva esclareceu que a proibição estava limitada àquela única árvore, pois comer dela levaria à morte. Gênesis 3:2-3. Contudo, a serpente, com argumentos persuasivos, retrucou: "Certamente vocês não morrerão, porque Deus sabe que, no dia em que comerem,
Seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3, 4, 5. Aqui testemunhamos os momentos iniciais de engano e incerteza na história humana. Seduzida pela ideia de adquirir sabedoria e se assemelhar a Deus, Eva cedeu à tentação e comeu do fruto proibido. Esse ato foi crucial, não apenas para Eva, mas para toda a humanidade. Em seguida, ela compartilhou o fruto com Adão, que também o comeu sem hesitar. Essa decisão teve implicações profundas, estabelecendo as bases para o arco narrativo da Bíblia, que aborda o pecado, a salvação e o anseio por redenção. Mas surge a questão: quem cedeu primeiro, Adão ou Eva? Ao aprofundarmos nas escrituras bíblicas, examinarmos evidências históricas e arqueológicas e considerarmos interpretações acadêmicas, buscamos descobrir insights que podem surpreender. Após a transgressão, a serenidade do Jardim do Éden foi alterada para sempre. As Escrituras narram que Deus caminhou pelo jardim durante a parte mais fresca do dia, chamando por Adão e Eva: "Onde estás?" Gênesis 3, 9. Essa pergunta não visava esclarecer algo a Deus, pois ele já sabia onde estavam. Em vez disso, era uma forma de confronto direto, forçando Adão e Eva a lidarem com seu recém-adquirido senso de culpa e vergonha. Observe como Deus conduziu o confronto. Ele inicialmente chamou Adão, embora Eva tenha sido a primeira a comer do fruto proibido. Esse detalhe é fundamental, pois Adão, como líder da família e primeiro humano criado, tinha uma responsabilidade única. Esperava-se que ele guiasse e protegesse, mas permaneceu passivo diante do engano da serpente, apenas imitando a escolha de Eva. Quando confrontado por Deus com a pergunta: "Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse?" Adão respondeu transferindo a culpa para sua companheira, dizendo: "A mulher que me deste como companheira me deu do fruto e eu comi." Gênesis 3, 11, 12. Deus então questionou Eva, que também desviou a culpa, admitindo: "A serpente me enganou e eu comi." Gênesis 3, 13. Esse padrão de transferência de culpa sublinha o enfraquecimento das relações entre eles e com Deus. Em vez de assumirem suas ações, acusaram um ao outro. Um comportamento que persiste até hoje. Por fim, Deus confrontou a serpente, o provocador original, que não tinha justificativa ou resposta. Essa ordem, Adão, Eva, depois a serpente, sugere a estrutura das punições subsequentes. Agora, vamos nos aprofundar nessas punições. Começando pela serpente, Deus a condenou de forma mais severa que todas as outras criaturas. Em Gênesis 3, 14 e 15, ele decretou que ela rastejaria sobre o ventre e comeria pó por toda a vida. No entanto, há um significado mais profundo aqui. No que é conhecido como o proto-evangelho, ou o primeiro evangelho, Deus previu a hostilidade contínua entre a serpente e a mulher e entre seus descendentes. Ele esmagará a sua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. Essa declaração antecipa a vitória final de Cristo sobre Satanás. Depois, o Senhor falou com Eva, detalhando uma penalidade dupla: o aumento do sofrimento no parto e uma transformação no relacionamento com seu marido. Conforme Gênesis 3,16. Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com dor, você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Essa sentença ultrapassa o sofrimento físico, sinalizando uma mudança nas dinâmicas das interações humanas. A harmonia anterior foi agora marcada por discórdia, desejos conflitantes e uma luta por controle. O papel de Eva como mãe seria repleto de grande felicidade e profunda angústia, como mais tarde exemplificado pela história de seus filhos, Caim e Abel. Deus então dirigiu-se a Adão, que enfrentou as consequências mais severas pela transgressão da humanidade. Em Gênesis 3, 17 e 19, Deus declarou:
Porque você deu ouvidos à voz de sua mulher e comeu da árvore que eu ordenei que não comesse. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Para Adão, a maldição não foi apenas física. Ela afetou diretamente a terra da qual ele foi criado. O solo, antes uma fonte abundante de vida, passaria a produzir espinhos e ervas daninhas. Adão foi condenado a uma vida de trabalho árduo, lidando com uma terra amaldiçoada e hostil. Embora tanto Adão quanto Eva tenham recebido penalidades severas, a punição de Adão estava profundamente ligada ao trabalho físico e à terra, destacando sua conexão com a maldição corporal da mortalidade. A frase, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão até que volte à terra, ressalta as consequências físicas de sua desobediência. Gênesis 3:19 conclui com um lembrete sombrio: porque você é pó e ao pó voltará. Essa declaração introduziu o conceito da morte, um destino que aguardava tanto Adão quanto Eva, mas que parecia pesar mais sobre Adão devido ao cansaço e esforço físico implicados em sua sentença. Ambos enfrentaram penas duras, mas a de Adão estava nitidamente vinculada ao mundo tangível, ao solo de onde foi formado e ao trabalho necessário para sua subsistência. Essa conexão levou alguns estudiosos a refletirem se as exigências físicas intensas e o estilo de vida árduo poderiam ter contribuído para uma morte mais precoce de Adão em comparação com Eva. Para avaliar essa hipótese, é essencial explorar o contexto mais amplo da narrativa bíblica e compreender os contextos históricos e culturais que podem fornecer uma visão mais clara sobre esse debate antigo. Ao avançarmos no exame dos relatos bíblicos sobre as mortes de Adão e Eva, a narrativa em torno da morte de Adão é relativamente clara nas Escrituras. O livro de Gênesis, especificamente em Gênesis 5:5, registra: todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e ele morreu. Esse versículo faz parte da seção genealógica conhecida como Toledot, que documenta a linhagem de Adão até Noé, fornecendo uma idade detalhada para a morte de Adão, 930 anos. Em contraste marcante, as Escrituras permanecem silenciosas sobre os detalhes da morte de Eva. Apesar de seu papel fundamental na narrativa de Gênesis, nenhuma informação é fornecida sobre quando ou como ela morreu, deixando uma lacuna notável no registro bíblico que tem intrigado estudiosos e teólogos ao longo dos séculos. A ausência de informações sobre a morte da primeira mulher, especialmente quando as longas vidas de muitos patriarcas e matriarcas são meticulosamente documentadas, é particularmente desconcertante. Para abordar essas lacunas, algumas tradições judaicas antigas e escritos extra-bíblicos, como o livro dos Jubileus e a vida de Adão e Eva, oferecem insights, embora não estejam incluídos na Bíblia canônica e sejam considerados apócrifos ou pseudepígrafos pela maioria das denominações cristãs e judaicas. Por exemplo, o livro dos Jubileus menciona que Eva morreu apenas alguns anos após Adão, especificamente 6 anos, segundo alguns relatos. Isso sugere uma proximidade temporal entre as mortes deles. No entanto, a ausência de reconhecimento bíblico canônico sobre a morte de Eva levanta mais perguntas. Por que o falecimento de uma figura tão crucial passaria despercebido nos textos principais da Bíblia? Uma possível interpretação para o motivo de a Bíblia não mencionar a morte de Eva está ligada ao propósito narrativo de Gênesis 5. Essa seção traça a linhagem de Adão por meio de seu filho Sete, nascido após Caim ter assassinado Abel, Gênesis 4:25. O objetivo da genealogia é documentar a linha que leva até Noé e posteriormente a Jesus Cristo. A narrativa enfatiza os descendentes de Adão,
possivelmente excluindo deliberadamente a morte de Eva para manter o foco na linhagem masculina e no cumprimento da profecia messiânica. Para compreender essa omissão, é importante considerar o contexto histórico do Antigo Oriente Próximo, onde as sociedades patriarcais frequentemente destacavam os descendentes homens nos registros genealógicos. As mulheres raramente eram mencionadas, a menos que tivessem desempenhado um papel significativo no nascimento de um descendente importante ou na continuidade de uma linhagem específica. Embora Eva seja reconhecida como a mãe de todos os viventes, Gênesis 3:20, sua morte pode ter sido omitida para preservar o foco na linhagem masculina, particularmente por meio de Sete, que simboliza a linha piedosa que conduz ao Messias. Embora a Bíblia permaneça silenciosa sobre os detalhes da morte de Eva, essa ausência gerou várias especulações. Alguns estudiosos sugerem que Eva pode ter falecido antes de Adão, possivelmente devido aos profundos impactos emocionais e físicos de suas experiências de vida, o luto pela perda de seu filho Abel, os desafios do parto e as consequências de sua transgressão inicial poderiam ter contribuído para uma morte precoce. Essa hipótese permanece especulativa, mas oferece uma razão plausível para a ausência de menção bíblica sobre sua morte. Outra perspectiva considera o significado simbólico de Eva dentro da narrativa bíblica. Sua vida e legado estão alinhados com a profecia em Gênesis 3:15, onde Deus anuncia que sua descendência derrotará a serpente. Essa profecia antecipa a chegada de um Salvador que descenderia de sua linhagem. O foco das Escrituras na morte de Adão pode simbolizar o encerramento de uma era antiga, marcando o fim do primeiro homem. A morte de Eva, embora certa, não é registrada, talvez para direcionar o foco dos leitores para a promessa de salvação representada por seus descendentes. Além disso, deve-se considerar a influência da tradição oral na composição dos textos bíblicos. No mundo antigo, as narrativas eram transmitidas oralmente por gerações antes de serem documentadas. O destaque dado à morte de Adão nesses relatos pode refletir o foco dos contadores de histórias no legado do patriarca, com menor importância atribuída à descrição da morte de Eva, assumindo-se que fosse algo já conhecido ou considerado menos relevante para a narrativa mais ampla da história humana e da redenção. Quais conclusões podemos tirar? Enquanto a Bíblia registra explicitamente que Adão viveu 930 anos antes de morrer, ela permanece em silêncio sobre os detalhes da morte de Eva. Essa ausência gerou diversas interpretações, com tradições judaicas antigas e textos suplementares, oferecendo visões alternativas. O mistério de se Eva morreu antes ou depois de Adão persiste, mas o foco na morte de Adão provavelmente serve a um propósito teológico mais profundo, enfatizando o encerramento da vida do primeiro homem e direcionando a atenção para a renovação prometida por meio da descendência de Eva. Continuando nossa exploração, vamos nos aprofundar nas pistas históricas e arqueológicas que podem oferecer mais insights sobre o antigo mistério de quem morreu primeiro, Adão ou Eva. Embora não existam evidências físicas que comprovem definitivamente a existência de Adão e Eva, já que eles antecedem os registros arqueológicos, podemos obter contexto a partir das antigas tradições funerárias. Nosso foco se volta para a Mesopotâmia, frequentemente chamada de berço da civilização, localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Essa região é amplamente considerada por estudiosos como um possível cenário para os eventos descritos em Gênesis. Nesse ambiente antigo, os costumes funerários variavam significativamente com base no status social, gênero e crenças religiosas.
Os homens geralmente recebiam sepulturas mais elaboradas, acompanhadas de inscrições detalhadas e uma variedade de bens funerários, como ferramentas, armas e pertences pessoais, refletindo seus papéis sociais como líderes e guerreiros. Em contraste marcante, os sepultamentos femininos tendiam a ser mais simples, com menos inscrições e oferendas mais modestas, representando os papéis domésticos que as mulheres frequentemente desempenhavam nessas sociedades. Essa distinção nos rituais funerários reflete as normas de gênero predominantes da época, nas quais os homens eram as principais autoridades públicas e familiares. Esse viés cultural pode, de fato, ajudar a explicar por que a Bíblia registra a idade da morte de Adão, mas não a de Eva. Composta em uma sociedade patriarcal, a narrativa bíblica provavelmente reflete as normas de gênero de seu tempo, enfatizando a linhagem masculina e a liderança. Adão, como o primeiro homem e progenitor da humanidade, foi considerado uma figura central, merecendo um registro detalhado de sua idade e morte. Em contrapartida, o papel de Eva, embora essencial, não recebeu o mesmo destaque genealógico, especialmente em registros que privilegiavam sucessores masculinos. Apoiando essa interpretação, arqueólogos descobriram tábuas de argila e inscrições de civilizações antigas, como os sumérios e acadianos, que apresentam um estilo genealógico semelhante ao da Bíblia. Esses artefatos frequentemente catalogam reis, governantes e patriarcas, registrando seus reinados e idades de maneira reminiscentes às genealogias de Gênesis. Notavelmente, esses registros históricos raramente mencionam mulheres, a menos que ocupassem posições significativas como rainhas ou sacerdotisas. Essa prática cultural prevalente provavelmente influenciou a decisão dos autores bíblicos de se concentrarem na linhagem e na longevidade de Adão, enquanto excluíam informações detalhadas sobre a morte de Eva, mantendo o foco nas figuras masculinas cruciais para a narrativa histórica e teológica que estavam construindo. O cemitério real de Ur, datado de cerca de 2600 a.C., representa uma descoberta fundamental na arqueologia mesopotâmica. Esse cemitério inclui o túmulo da rainha Puabe, evidenciando as pronunciadas disparidades nos costumes funerários de homens e mulheres de alta posição. Os túmulos masculinos frequentemente continham armas, simbolizando seus papéis como guerreiros, enquanto os túmulos femininos, incluindo os de rainhas, apresentavam itens como joias e ferramentas cosméticas, destacando seus papéis domésticos. Esses costumes funerários sublinham as distinções de gênero prevalentes nos rituais de morte que podem ter influenciado como os registros históricos, incluindo os da Bíblia, foram elaborados. Os sumérios, uma das primeiras civilizações da Mesopotâmia, possuíam crenças complexas sobre o pós-vida, imaginando-o como um sombrio submundo cheio de poeira. Para garantir uma passagem segura para essa vida após a morte, enterravam os mortos com itens pessoais e oferendas, sendo que a suntuosidade desses funerais frequentemente refletia o papel social do indivíduo. Os homens, geralmente vistos como chefes de família e líderes comunitários, recebiam rituais funerários mais elaborados. Em contraste, as mulheres, cujos papéis sociais estavam centrados na procriação e nas tarefas domésticas, tinham ritos mais simples. Esse contexto cultural provavelmente influenciou a ênfase da narrativa bíblica na morte de Adão, enquanto omitia detalhes sobre a morte de Eva. Tais insights arqueológicos revelam como as visões antigas sobre a morte e o legado moldaram o foco dos escritores bíblicos, destacando a morte de Adão como um grande evento histórico e negligenciando a de Eva, possivelmente devido aos vieses de gênero da época.
Essa abordagem reflete as normas sociais mais amplas, que priorizavam os feitos masculinos nos registros históricos e genealógicos da era. Quais conclusões podemos tirar dessas observações? A ausência de detalhes específicos sobre a morte de Eva nos textos bíblicos pode não ser simplesmente um descuido. Em vez disso, pode refletir os preconceitos de gênero e as tradições funerárias predominantes naqueles tempos. O relato detalhado da morte de Adão e de seus descendentes reforça a ênfase tradicional nas figuras masculinas como portadoras da linhagem e narradoras da história. Mas isso sugere que Eva faleceu primeiro ou sua morte foi considerada menos significativa nos registros? Ao aprofundarmos a análise, examinaremos tanto as perspectivas teológicas quanto as proféticas que podem esclarecer esse enigma. Do ponto de vista teológico, o silêncio sobre a morte de Eva nas Escrituras pode sugerir algo além de uma simples omissão. Pode indicar um tema profético mais amplo que permeia a Bíblia. Em 1 Coríntios 15, 22, o apóstolo Paulo afirma: porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Esse versículo apresenta Adão como o representante simbólico da humanidade na queda para o pecado, sendo sua desobediência a causa da introdução da morte no mundo, estreitamente associada ao conceito do pecado original. Ao concentrar-se na morte de Adão, as Escrituras destacam seu papel crítico na queda da humanidade, enfatizando a introdução do pecado e da mortalidade por meio de suas ações. Nas crenças cristãs, Adão é frequentemente conhecido como o exemplo original das falhas humanas, representando as imperfeições que surgiram da desobediência. Sua vida e morte subsequente ilustram a corrupção que se abateu sobre a criação devido a essas falhas. Gênesis 5:5 documenta sua morte aos 930 anos como um lembrete claro da consequência última do pecado, a mortalidade. Mas surge a pergunta: por que a Bíblia não menciona explicitamente quando Eva morreu? Para compreender por que a morte de Eva não foi registrada, é fundamental revisitar a promessa feita em Gênesis 3:15, conhecida como o proto-evangelho ou o primeiro evangelho. Após a queda da humanidade, Deus anunciou à serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa profecia é significativa porque prevê a chegada de um Redentor que superará o pecado e a morte, emergindo dos descendentes da mulher. Em contraste com Adão, cuja morte simboliza o início do pecado, Eva representa uma esperança e redenção futuras. Ela simboliza a promessa de salvação, sugerindo que a redenção surgiria por meio de sua descendência. Enquanto a morte de Adão epitomiza a mortalidade introduzida pelo pecado, Cristo, frequentemente chamado de o último Adão, em 1 Coríntios 15:45, simboliza a renovação e a vitória sobre o pecado por meio da ressurreição. A distinção entre o primeiro Adão e o último Adão é um conceito central no Novo Testamento. A desobediência do primeiro Adão introduziu a morte no mundo, enquanto a obediência e o sacrifício final de Cristo na cruz abriram o caminho para a vida eterna. Essa justa posição teológica ajuda a explicar por que os textos bíblicos enfatizam a morte de Adão em vez da de Eva. Ela destaca a realização do plano de redenção de Deus por meio de Cristo, nascido de uma mulher. Além disso, a ausência de Eva nas narrativas de morte pode simbolizar uma transição narrativa da condenação para a redenção. No Novo Testamento, as mulheres desempenham um papel fundamental na história da salvação. Maria, a mãe de Jesus, apresenta um contraste marcante com Eva. Enquanto as escolhas de Eva introduziram o pecado, a disposição de Maria em aceitar o plano de Deus
trouxe ao mundo o Salvador, destinado a resgatar a humanidade. Essa dinâmica reforça o cumprimento da profecia de Gênesis 3:15, em que a descendência da mulher derrotaria a serpente. Esse foco profético no fim de Adão e a omissão da morte de Eva provavelmente tem um propósito deliberado: direcionar a narrativa para a redenção e destacar o papel transformador das mulheres na missão redentora de Deus. A narrativa que destaca Adão como o catalisador para a entrada do pecado no mundo prepara o terreno para a introdução de um Salvador, o último Adão, Jesus Cristo, que oferece o caminho para a vida eterna. A ausência da morte de Eva nas Escrituras redireciona a atenção para a promessa profética de um Salvador que surgiria de sua linhagem, cumprindo o plano de Deus de restaurar a humanidade. Em Romanos 5:12, Paulo declara: assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O foco está no papel de Adão em introduzir o pecado, mas também prenuncia o remédio. Se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Romanos 5:17. Essa justa posição enfatiza a transição da queda da humanidade por meio do primeiro homem para a salvação disponível por meio de Cristo. Por que, então, a Bíblia omite os detalhes da morte de Eva? Teologicamente, isso pode sugerir que seu papel como a mãe de todos os viventes, Gênesis 3:20, simboliza a promessa de vida representada em seu descendente, Jesus Cristo. Enquanto a morte de Adão é registrada para sublinhar as consequências do pecado, o legado de Eva é direcionado para a promessa de redenção, uma escolha narrativa sutil, mas profunda, que vai além da história inicial de Gênesis, apontando para a esperança mais ampla oferecida pelo Evangelho. Então, quem faleceu primeiro, Adão ou Eva? Embora as Escrituras registrem claramente a morte de Adão aos 930 anos, permanecem em silêncio quanto à morte de Eva. Esse silêncio, no entanto, não diminui sua importância. Ao contrário, ele destaca a promessa de redenção que sua linhagem simboliza, ecoando na história do Evangelho e na esperança da salvação. Esse silêncio levou alguns a especular que Eva possa ter morrido primeiro, talvez para manter o foco narrativo em Adão como o progenitor original. Outros propõem que essa omissão seja intencional, com o objetivo de destacar a garantia profética de salvação por meio da descendência de Eva. Em última análise, a falta de informações sobre a morte de Eva abre possibilidades para várias interpretações, convidando-nos a explorar discussões teológicas e históricas mais profundas. Independentemente de quem morreu primeiro, o tema central da narrativa bíblica permanece. O pecado entrou no mundo por meio de um homem e, por meio de um Salvador, a redenção está disponível para todos. Quais são seus pensamentos? Sinta-se à vontade para compartilhar suas opiniões na seção de comentários abaixo. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, inscrever-se e compartilhar este vídeo. Se você estiver interessado em explorar mais mistérios bíblicos, confira nossos outros vídeos. Até a próxima e que Deus o abençoe.